Boa noite. Nós vamos continuar com o nosso estudo do livro Espírito da Verdade. E a nossa lição hoje é a número 50. É uma lição muito bonita e de grande reflexão para todos nós. É sobre maternidade. A base dessa lição está no capítulo 14, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que nos diz o capítulo 14, item 1? Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo é sobre o mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E São Marcos, São Lucas e São Mateus nos escrevem: vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Marcos escreve no capítulo 10, versículo 19, Lucas, no capítulo 18, versículo 20, Mateus, capítulo 19, versículo 19. E esta lição belíssima de André Luiz fala o seguinte, começa assim: vemos em cada manifestação da vida determinada meta de desenvolvimento, qual anseio do próprio Deus a concretizar-se. Então ele nos convida, a ver a manifestação de Deus, em várias matizes do desenvolvimento no planeta. Na criação, o clímax da grandeza. Na caridade, o vértice da virtude. Na paz, a culminância da luta. No êxito, a exaltação do ideal. Nos filhos, a essência do amor. No lar, a glória da união. De igual modo, então ele fala, na vida nós observamos, essas concretizações como sendo expressões do próprio Deus, do próprio Pai. Então, na caridade, é importante aqui, é o vértice da virtude, porque a caridade, ela concentra todas as virtudes, ela é o vértice da virtude. Na paz, a culminância da luta, toda luta almeja a paz. No êxito, a exaltação do ideal. No lar, a glória da união. São expressões divinas. A gente percebe na vida essas expressões. E de igual modo, a maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Olha o valor da maternidade. Ela é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Quando se fala em progresso aqui, entendamos o progresso do espírito, a nossa evolução, a evolução da humanidade. Olha a importância da maternidade para isso. Concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério sempre divino.
láurea celeste na mulher, de todas as condições, define o interrogável recurso à existência humana, reclamando paciência e carinho, renúncia e entendimento. Olha assim, a grandeza dessa expressão, né? É a láurea celeste na mulher, de toda mulher, não importa a condição dela. E que interrogável recurso não dá para passar para ninguém. É interrogável. Condição, certo? E é um recurso à existência humana. Não teríamos existência humana sem a maternidade. Mas, por outro lado, esse recurso interrogável exige paciência, carinho, renúncia e entendimento. E ele aqui enumera as várias condições de maternidade que nós deparamos no mundo. Maternidade esperada, é aquela programada, né, ansiada assim, pela mãe, pelo pai, aquela maternidade aguardada, né, como um prêmio, uma realização. A maternidade imprevista, né? Então, é a gravidez que chega para a mulher de forma imprevista, não programada. A maternidade aceita, porque às vezes ela é imprevista, mas ela é aceita. Maternidade hostilizada, quando a mãe hostiliza o dom da maternidade, né? Ela não quer, ela despreza. A maternidade socorrida, né, é a maternidade amparada. Toda maternidade, né, que reúne condições, veja, ela tem amparo no plano físico e no plano espiritual. Nós temos a maternidade que nem sempre no plano físico ela é amparada. As mãezinhas adolescentes, as mãezinhas dos cafundó do mundo, sem assistência, né, sem nenhum recurso físico para que lhe ampare aquela gravidez, para que dê o mínimo de segurança. Porque temos também a maternidade desamparada. Misto de júbilo e sofrimento, missão e prova, maternidade em qualquer parte, traduz intercâmbio de amor incomensurável, em que desponta sublime e sempre novo o ensejo de burilamento das almas na ascensão dos destinos. A gente nunca pensa, né, nesse ponto. Então, aqui até então a gente está vendo o lado da mãe. A mãe que recebe, e é sempre a maternidade, ou ela é uma missão, ou ela é uma prova de amor. Né? Não tem como. Ela é uma fonte de alegria, mas também de muito sacrifício. Então, a maternidade em si, ela é um campo iluminado, é uma alegria que só o espírito materno entende, mas, por outro lado, ela significa renúncia, sacrifício, compreensão, paciência. E, por outro lado, é a grande oportunidade para as almas em ascensão. Como que nós teríamos a oportunidade de estarmos aqui no planeta, né, que é uma escola das almas, se não fosse pela maternidade? Me conta.
Então, nós todos devemos nos curvar às nossas mães, porque elas permitiram que nós estivéssemos aqui. Quando ele falou todos os tipos de maternidade, a desamparada, a que é assistida, a que não é aceita, a hostilizada, a que é esperada, todas elas. Mas, quando se fala em maternidade, se pressupõe que a criatura nasceu, né? O filho nasceu. Não importa como foi essa maternidade, mas ele teve essa oportunidade. Principais responsáveis por semelhante concessão da bondade infinita, as mães guardam as chaves de controle do mundo. Olha que interessante. Olha só, principais responsáveis por semelhante concessão da bondade divina. O nascimento, a reencarnação, é uma concessão divina. Ela é uma concessão divina. E as mulheres, as mães, a maternidade é o meio. Então, ou seja, as mães são principais responsáveis. Elas guardam a chave do controle do mundo. Olha que interessante. A gente nunca analisa a maternidade por esse prisma. Mas a maternidade tem essa função divina. A chave do controle do mundo. Mães de sábios, mães de idiotas, mães felizes, mães desditosas, mães jovens, mães experientes, mães sadias, mães enfermas. Agora essa frase, ela é resumo. Ao filtro do amor que lhes verte do seio, deve o plano terrestre, o despovoamento dos círculos inferiores da vida espiritual, para que o reino de Deus se erga entre as criaturas. O que é que significa despovoamento dos círculos inferiores da vida espiritual? Os espíritos, nós, né? Porque a gente não sabe em que momento e quando, a gente não tem nem noção, né? De que plano nós estávamos habitando antes desta encarnação, antes das outras encarnações que aqui estivemos. O despovoamento dos planos inferiores. O que quer dizer isso? Vamos tirar o povo, né? Quem é que é responsável de resgatar as almas do umbral pesado, das trevas, né? Para que aqui tenha uma nova oportunidade. Então, despovoar ali para que um dia se faça o reino de Deus. Pelo filtro da maternidade. Como é que chegamos aqui? Né? Quantas vezes, onde estávamos? Não sabemos. Quantas vezes reencarnamos? Quantas vezes nós tivemos oportunidade? E é um processo, esse processo evolutivo, ele exige, é necessário que a gente pare de ficar arraigado no mundo material, arraigado nas nossas paixões, carregando culpas, remorsos, nos arrastando nos mundos encruados aqui na crosta terrestre, ou um nível inferior no centro do nosso planeta, onde ficam as trevas. Como que nós vamos chegar aqui para ter uma nova oportunidade? Nós já falamos aqui
da necessidade da reencarnação, que na maioria, que é sempre uma bênção. Quantos espíritos encarnam fechados numa caixa, com idiotias graves, problemas graves de ordem mental, física, mas é uma bênção para o espírito. Porque depois que ele passa dessa encarnação, ele consegue recuperar o fio da meada e retomar um caminho de ascensão. Ele sai daquela situação onde ele estava. Mas o que seria se não tivéssemos as mães para nos recepcionar? E ainda se fala em aborto. Nós não podemos ser coniventes com essa ideia. Quem se diz espírita, quem lê o evangelho, quem... Sabe, a gente tem que procurar pensar grande, pensar para frente. Nós não podemos nos conformar nessa miudeza. Mas para isso, nós temos que passar por essa encarnação bravamente, acreditando na continuidade da vida. A vida é um bem inalienável. E a mãe que tem no seu ventre um espírito que vai provisoriamente habitar um corpo necessitado, um corpo recluso, o espírito vai ficar recluso. Às vezes um corpo deformado, numa mente completamente enclausurada, mas aquele espírito com esta vida, com o amor que ele vai receber, ele vai conseguir. Ele vai deshabitar os círculos inferiores da Terra. Aí continuando. Mães da Terra, mães anônimas, sois vasos eleitos para a luz da reencarnação. Por maiores se façam os suplícios impostos à vossa frente, não recuseis vosso augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente, esperança do céu, a repontar-vos do peito. Não surge o berço do vosso coração por acaso. Mantendo-vos assim, vigilantes e abnegadas, na certeza de que se muitas vezes cipoais e espinheiros são vossa herança transitória entre os homens, todas vós sereis amparadas e sustentadas pela bênção, o B maiúsculo, do amor eterno, sempre que marchardes fiéis à excelsa paternidade da providência divina. Então, aquele fecha, né, com essa mensagem a todas as mães. E aí, quando eu li aquele trecho anterior, de deshabitar os planos, despovoar os planos superiores, eu lembrei de quando a doutora aqui esteve, quando teve o Haiti, passou pelaquela guerra civil terrível, depois passou por aquele terremoto devastador. Naquela época ela falou que, quem sabe, né, que nós tínhamos que abençoar as haitianas, que muitas delas estavam recebendo resignadamente os nossos irmãos que foram trazidos dos níveis de umbral grosso, das trevas também, que capitanearam a Segunda Guerra, né? Foram cúmplices, foram de Hitler, né? São muitos que foram coniventes, né? E
estavam renascendo. Eu não sei se vocês lembram, ela falou isso aqui. Eu lembrei, né, das abnegadas mães haitianas, que sabe lá por que estavam lá, e eles sentindo esses espíritos jovens, né, sentindo todo aquele peso, além do problema, né, da cor, né, do racismo, que depois enfrentaram nos outros países, porque tiveram que se refugiarem, e da tristeza, da desgraça toda do terremoto. Então, aqueles irmãos que eram dignos, famílias que estavam lutando, perderam tudo. E hoje a gente vê muitos haitianos aqui no Brasil, né, tentando recompor a sua vida, nós temos que respeitar. Né? São grandes chances que muitos deles tiveram de reencarnar, passando por tudo isso agora, da reconstrução do seu espírito. Né? Eu lembro bem disso. Porque diz assim, não é fácil, não é qualquer mãe, né? Às vezes precisa de mães abnegadas que recebam essas almas. E muitos de nós viram a cara, às vezes, falando: ah, mas esse pessoal tem filho igual tem sei lá o quê. Nós temos que respeitar. Nós não sabemos o que está por trás. Nós não sabemos nem um nó da gramática divina. A gente não pode. Nós, como espíritas, cristãos que somos, nós temos que ter uma posição de auxílio, de amparo, de respeito, mas jamais olhar para trás, olhar para o lado, como aquele que fala raca do seu irmão. Né? Então, toda a maternidade é abençoada, porque ali tem um ser, tem um irmão nosso, tendo uma oportunidade. E que Deus permitir, porque não se cai realmente nenhuma árvore, nenhuma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, quanto mais nascer alguém sem a permissão de Deus. Então a gente tem que respeitar. Então aí, a par dessa lição, muito bonita, eu olhei, eu fiz umas pesquisas sobre o que mais se falava de mães, né? E aqui tem uma outra lição, é de Emmanuel. Emmanuel nos escreve em Cartas do Coração, muito linda. Ele fala assim: o lar é em louvor às mães. O lar é a célula ativa do organismo social, e a mulher dentro dele é a força essencial que rege a própria vida. Se a criança é o futuro, no coração de mães que repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. A criança é o futuro, mas é no coração de mãe que repousa a sementeira de todos os bens e males também do mundo. O homem, males por quê? Nem sempre os que estão ali naquele ventre ter oportunidade vão aproveitar a oportunidade ou vão fazer o bem. Mas a mãe está lá. A mãe está oferecendo o seu ventre, deixando que aquele espírito reencarne. O homem é o pensamento, a mulher é o ideal. O homem é a oficina, a mulher é o santuário. O homem realiza, a mulher inspira. Aqui eu vou fazer uma pausa, porque muitos, né, a gente pensamentos feministas, e eu vou dizer assim, eu sou feminista desde que eu nasci, mas não um feminismo, gente, em que se coloca a mulher brigando com o homem, né, disputando. Onde há disputa, não há crescimento, assim, entendeu? A gente tem que ter um entendimento de que tudo se soma. As virtudes devem se somar para que a gente possa crescer. Então, quando ele diz aqui, o homem é oficina,
Não é que a mulher não vai trabalhar, gente, não é isso. É porque o espírito, quando encarnado, quando ele está numa vivência feminina, o seu ego é diferente. Não vem dizer. As mulheres, elas têm a intuição. Entendeu? A mulher não é igual ao homem. Não adianta dizer que é. É nos direitos sociais, perante as leis, tudo isso com certeza. Nenhum nem outro não deve subordinar o outro a nada. Mas, no que tange ao espírito, a mulher tem um jeito diferente de fazer as coisas do que o homem. Queiramos ou não queiramos. E aí ele diz que o homem realiza, a mulher inspira. A mulher, ela tem essa inspiração na condução da vida, dentro de casa. Aí ele fala, compreender a gloriosa missão da alma feminina. Veja aqui que ele está falando de missão da alma feminina. Né? É a alma que está naquele momento tendo a vivência feminina. No soerguimento da terra, é um apostolado fundamental do cristianismo renascente e nossa doutrina consoladora. Auxiliar assim o espírito materno no desenvolvimento da sua tarefa constitui obrigação primária de todos nós que abraçamos os centros espíritas, que abraçamos nos centros espíritas, novos lares de idealismo superior e que buscamos, na boa nova do Divino Mestre, a orientação maternal para a renovação de nossos destinos. Então aqui está chamando a atenção do que eu falei há pouco, da nossa responsabilidade perante a maternidade. Então a casa espírita, ela deve amparar a maternidade. Ela deve estar ao lado da mulher, ao lado da mãe. Né? Por quê? Porque ela está trazendo ao mundo, né, os nossos irmãos. Nos trouxe primeiro e estará trazendo os futuros. Quem herdarão a terra? Os que estão nascendo hoje. Nós temos que auxiliar no trabalho cristão de educar os que estão aí. Os que herdarão o planeta no futuro próximo. Porque nós não estaremos mais aqui. E de que maneira a gente não começa a fazer isso? Através da mãe. Amparando a maternidade. Nesse sentido, se nos cabe reconhecer no homem o condutor da civilização e o mordomo dos patrimônios materiais na gleba planetária, não podemos esquecer que na mulher devemos identificar o anjo da esperança, ternura e amor, a descer para ajudar, erguer e salvar nos despenhadeiros da sombra, oferecendo-nos no campo abençoado da luta regenerativa novos tabernáculos de serviço e purificação. Ele está falando de um jeito diferente do que André Luiz falou aqui. Quem são as mães? Né? Se o homem conduz a terra, do ponto de vista físico, patrimônio, certo? A mulher, ela até participa disso. Ninguém está questionando isso aí. Só que ela, no seu ventre, ela traz o quê? A possibilidade de um auxílio, a possibilidade de contribuir com o Pai Criador no refazimento desse universo, dando oportunidade para que novas criaturas se reencarnem. É isso que está falando aqui, certo? No campo abençoado da luta regenerativa. Que somos nós, se não espíritos em luta regenerativa? E olha que não chegamos nem a ser planeta de regeneração, hein? Porque nós aqui temos lutas expiatórias, mais até do que regenerativas.
certo? Então ele está dizendo aqui, ajudar, a gente tem que estar sempre vigilante e defendendo a maternidade. Por isso que nós somos contra o aborto. Isso é uma coisa séria. Glorifiquemos desse modo o ministério santificante da maternidade na terra, recordando que o Todo Misericordioso, quando se designou enviar ao mundo o seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento e a elevação dos homens, clamou um coração de mulher em Maria Santíssima, e através das suas mãos, devotadas à humanidade e ao bem, à renunciação e ao sacrifício, materializou para nós o coração divino de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de todos os séculos e o alvo de redenção da humanidade inteira. Então, aproveitando, Natal está aí, né? A gente lembra o que é Natal, senão a materialização, né, pela abençoada maternidade de Maria, daquele que foi o mais importante que pisou nesta terra material. O sacrifício por amor a todos nós. Ele é a luz de todos os séculos e o alvo de redenção da humanidade inteira. Queiramos ou não, podemos continuar renegando Jesus, como fizemos há mais de 2000 anos, ou aceitá-lo. E aceitar é renúncia, é vontade de melhorar. Aceitar Jesus é vontade de fazer um pouco melhor a cada dia. Então, gente, vamos refletir, aproveitando, né, que é a nossa última palestra de 2017, né, desejando um ano promissor a todos nós, um ano que nós possamos nos fortalecer no cristianismo redivivo, porque a nossa doutrina, sem o cristianismo redivivo, não é espiritismo, não é doutrina espírita, né? Então, ou a gente, quando fala espírita, cristãos acima de tudo. Pensemos nisso. Tá? Um feliz 2018 a todos. De novo, gente, a quem chegou depois, vai ter a noite de autógrafo do livro 2019, Ápice da Transição Planetária. Este livro, ele complementa aquele livro da doutora Marlene, com o mesmo autor agora, que é o Geraldo Lemos Neto, 2012, não será em 2012. Então vai ter a noite de autógrafos com o Geraldo, dia 14, quinta-feira, às 18h30, aqui nesse local, tá?